Olá amigos do Portal Rural News, eu continuo aqui no Show Rural 2024, agora eu estou do lado da Nadiara Pereira, climatologista do Climatempo, que esteve aqui no estande do Cicobi fazendo uma palestra incrível, muito informativa sobre Laninha e El Niño e as previsões do tempo aí a médio e curto prazo. Nadiara, nós vemos aí o efeito do El Niño agora, todos os agricultores sendo afetados aí, perdas, atrasos. Fala um pouquinho como que está o clima agora, o El Niño aí nesse início de ano, afetando o agro, né, a produção de grãos, né? A gente teve aí nessa temporada um El Niño de forte intensidade, impactando muito a distribuição de chuva e temperatura aqui no Brasil, de uma forma geral, né? Todo o país sofrendo os efeitos desde o início da primavera. Sul do Brasil enfrentando fortes temporais, o Rio Grande do Sul principalmente excesso de chuvas, e metade norte do Brasil um grande atraso, né, na regularização das chuvas, fortes ondas de calor. Então a gente observa aí realmente perdas de produtividade, principalmente da soja em Mato Grosso. Agora o centro-sul do Brasil também sendo impactado, porque tivemos sim uma primavera com os efeitos bem clássicos do El Niño, muita chuva no sul, atraso para o retorno da chuva na metade norte. Só que agora no início do ano o padrão mudou e as chuvas aumentaram sobre a metade norte, retornaram e acabaram ficando irregulares aqui no Centro-Sul. Então agora o Centro-Sul vive essa irregularidade, ondas de calor que estão afetando a fase final do ciclo da soja e também a instalação do milho segunda safra. Então esse ano está sendo marcado realmente por muitos extremos. Aí o El Niño veio com força na primavera, agora já está perdendo um pouco de intensidade, mas a gente ainda sente essas, principalmente o ponto mais, acho que mais marcado dessa temporada tem sido o calor, né? O calor extremo, as fortes ondas de calor que tem impactado bastante aí a produtividade de grãos. E esse milho safrinha que está sendo plantado agora, o que o agricultor pode esperar do clima em relação a essa safra? Olha, para Mato Grosso melhorou bastante, voltou a chover no início do ano e essa chuva agora está garantindo boas condições de umidade para a instalação do milho segunda safra. A tendência é que a chuva corte um pouco mais cedo em Mato Grosso, meados de abril, então preocupa um pouco lá na frente. É importante a gente acompanhar aí de perto essas previsões de médio prazo, porque a gente pode ter um corte das chuvas aí na fase final de enchimento de grãos e aí a gente pode ter uma perda de produtividade lá no final. Mas melhorou bem a situação para Mato Grosso, que vinha enfrentando muita irregularidade. E aqui no Centro-Sul, o que preocupa é que agora sim a chuva reduziu num momento muito importante de plantio, então a fase inicial do milho segunda safra vai sentir esses impactos da redução das chuvas e das ondas de calor. Tem feito muito calor. Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo são os estados aí com maiores temperaturas nesses últimos períodos. Isso vai impactar bem essa fase inicial, mas a tendência é que a chuva se torne um pouco mais regular durante o outono e neste ano é baixo o risco para ondas de frio mais intensas e mais cedo. Então, com ainda os efeitos aí do El Niño, mesmo ele perdendo intensidade, ainda se projeta uma condição melhor aí a médio prazo, principalmente para o outono aqui no Centro-Sul. Apesar desse início difícil, a tendência é que melhore um pouco ao longo do outono. Boas notícias para o nosso produtor, né, Nadi? E a gente falava lá o ano passado na AgriShow, que a gente conversou sobre clima, falava sobre o El Niño, né? Começava o El Niño, você previa tudo isso que está acontecendo agora. E agora a gente vive um início, um final de El Niño, né? E uma possível transição aí com Laninha, não é verdade? Exatamente, a gente estava discutindo bastante sobre isso, né? O grande destaque da última temporada foi o El Niño e agora já se projeta uma mudança de sinal no Oceano Pacífico e o retorno do Laninha para o segundo semestre. O Laninha tem os efeitos opostos do El Niño, tudo indica, as previsões aí mais estendidas reforçam cada vez mais a probabilidade para a instalação do Laninha a partir do inverno. Então o processo de transição na atmosfera é um pouco mais lento, a gente deve sentir os efeitos mais para o segundo semestre. O que significa o retorno do Laninha aqui para a distribuição de chuvas e temperaturas no Brasil? A gente tem um risco maior de redução das chuvas nas áreas mais ao sul, principalmente Rio Grande do Sul acaba sentindo mais os extremos, pode voltar a ter seca na próxima temporada. E as áreas mais ao norte normalmente enfrentam maior regularidade. Então Matopiba produz muito bem em anos de Laninha, que foi o que aconteceu nos 3 anos anteriores sob efeito desse fenômeno. E outro fator que é muito importante a gente destacar com Laninha em vigência, se ele começar mesmo a se instalar aí no inverno, como as projeções indicam, é que Laninha deixa a atmosfera também um pouco mais fria. Então tem um risco maior de frio mais intenso no final do inverno, que é quando o fenômeno deve estar instalado, e a gente pode ter frio tardio neste ano, ou seja, risco de geadas no início da primavera aqui para o sul do Brasil. Fica esse alerta, é claro que é uma condição que a gente tem que monitorar aí mês a mês, acompanhar as atualizações, se o Laninha vai se instalar mesmo e a intensidade que ele virá aí pela frente.
Cada vez mais, né, Nadi, o produtor rural precisa estar atento a essas mudanças climáticas, né, que vem acontecendo. E o Clima Tempo tem lá uma gama de serviços que traz muita informação para o produtor rural, né? Exatamente, a gente está trabalhando cada vez mais junto com o produtor rural, porque o produtor tem sentido cada vez mais os efeitos desses extremos. O que a gente tem acompanhado nas últimas temporadas aí, que os extremos têm se acentuado cada vez mais, seja extremo seco, extremo chuvoso, ondas de calor cada vez mais intensas. Isso somado, né, às condições globais, a gente vive uma situação de mudanças climáticas, de aquecimento global, isso tem intensificado os extremos. Então, o produtor tem que acompanhar as mudanças climáticas, as projeções de tempo aí, justamente para estar preparado para tomar a decisão e para conseguir também se adaptar às condições do clima. E a grande pergunta, Nadiara, vindo Laninha, quanto tempo vai durar? Isso que o produtor rural quer saber. Essa é a pergunta de milhões, ainda é muito difícil, a gente ainda não tem nem a certeza de quando Laninha chega, com que intensidade. Por enquanto as primeiras projeções indicam que pode ser uma Laninha forte, um fenômeno Laninha forte aí para o segundo semestre. A gente vai acompanhar isso de perto, mas ainda é muito difícil aí projetar qual será a duração deste fenômeno. A gente vai acompanhando e trazendo essas atualizações aí ao longo dos próximos boletins. A gente vai conversando aí ao longo dos próximos meses. Muito bem, e nós estamos aqui no Show Rural inaugurando uma parceria também com o Clima Tempo de troca de informações e conteúdo. Então estaremos sempre aqui conversando com a Nadiara, outros meteorologistas, outros climatologistas do Clima Tempo, trazendo para você, produtor rural, informação sobre o clima. Eu sou Jair Reinaldo e estou aqui no Show Rural 2024, direto para o portal Rural News.